Olá, estamos iniciando mais uma aula da Herbis Cursos. Hoje nós iremos abordar gustação e o paladar. De antemão, já vou destacar que existem alguns momentos em que precisamos entender sim o que está acontecendo, porém existem alguns conceitos e algumas definições que não são tão palpáveis assim. Então, o que é importante eu entender aqui? Eu tenho que decorar todos os nomes que aparecerem? Não. Tem que entender a lógica por trás, e aí sim você vai compreender que nem sempre precisa saber todos os nomes de todas as posições. Certo? Vocês vão entender ao longo da aula o que é que eu quis dizer com isso. Então, peço carinho e atenção, porque realmente não é tão simples assim. Vou me diminuir e vamos iniciar aqui a nossa aula. Então, bem-vindos à aula da Herbis Cursos com o tema de hoje, gustação. Sentido da gustação. A gustação é principalmente uma função das papilas gustativas, que ficam na boca. Mas é uma experiência comum que o sentido do olfato também contribui fortemente para a percepção do paladar. Então percebam, nós já temos aqui um nome que devemos guardar com carinho. Papilas gustativas. Já iremos abordar melhor, aqui é apenas a introdução. E vocês perceberam que a gustação, o paladar, ele é um conjunto. Então ele trabalha também com quem? Com o sentido do olfato. Então o olfato contribui bastante com, digamos, sentir o gosto das coisas? Sim. Inclusive é bem comum as pessoas que estão doentes não sentirem o gosto. Às vezes acontece, com o nariz entupido, por exemplo. E aí isso tem uma repercussão por causa do olfato. A papila gustativa está funcionando normal, só que o olfato ele está ali, digamos que ele sofreu uma alteração. Beleza? Então percebam. Inclusive a gente chama isso, fala que é um sentido hedônico. Eles trabalham ali juntos, certo? A importância da gustação reside no fato que ela permite que uma pessoa selecione os alimentos de acordo com seus desejos e muitas vezes de acordo com a necessidade metabólica dos tecidos corporais por substâncias específicas. Kaique pode dar um exemplo? Posso. Existe no tronco encefálico o, digamos que tem o centro da sede, beleza? O centro da sede por água. E também temos o centro da sede por sal. Olha que interessante, tem uma região ali de neurônios que meio que dizem, corpo, estou precisando de sal, de NaCl. Então você vai ter o estímulo do seu corpo a partir de quimiorreceptores, que vão perceber que essa concentração está baixa, vai influenciar o quê? A que você busque alimentos salgados. E você pode perceber que isso acontece. Se você comer muito doce e ficar sem beber água, por exemplo, ficar ali parado, você vai começar a perceber que você precisa repor alguma coisa. É o seu corpo te mostrando. Então percebam que a gustação ela é muito importante. E além disso, é interessante também saber como nós conseguimos distinguir os sabores para não comer uma coisa estragada, por exemplo. Certo? E vale destacar que o olfato contribui muito nesse momento. Teremos aula de olfato também. Então essa aqui é a parte inicial do sentido da gustação. E eu já vou adiantando que o, o gosto do alimento, digamos assim, vai envolver o próprio paladar, o olfato, a temperatura em que o alimento está, a textura do alimento. Então percebam que são várias características que vão influenciar ali no sabor. Beleza? Sensações primárias da gustação. A gustação ela tem a característica interessante que ela tem as sensações primárias, certo? Quando formos falar de olfação, de olfato, isso não acontece lá. Para análise prática, as sensações primárias do paladar foram agrupadas em 5 categorias. E o que seriam isso, Kaique? Sensações primárias. Lembram das cores? Tem cores primárias, que são as cores meio que elas já existem. É mais ou menos isso. Então eu tenho o gosto azedo, salgado, doce, amargo e umami. Beleza? Então são 5. 5 sensações primárias. Quem seria o sabor azedo? O gosto azedo é causado por ácidos, ou seja, concentração de íons hidrogênio. Então, o azedo tem a ver com íons hidrogênio. Sabor salgado. O sabor salgado é provocado pelos sais ionizados, principalmente íon sódio. Então, sódio é salgado, né? Lembra do meu exemplo no começo? NaCl, então o Na. Sabor doce. O doce ele é induzido por várias moléculas. A sua maioria
né, quase que todas são moléculas orgânicas, como por exemplo, aí aqui traz açúcares, glicóis, alcoóis, aldeídos e vários outros. Percebam o quê? Que muitos alimentos vão dar um aspecto doce, certo? Sabor amargo. Substâncias orgânicas de cadeia longa que contêm nitrogênio e também alcaloides. Inclusive, muitos remédios são à base de alcaloides, por isso que tem um gosto amargo. E vale destacar que, assim, uma curiosidade, é que existem alimentos que inicialmente começam com característica doce e depois vão ficando com gosto salgado. Então isso é uma adaptação das nossas papilas gustativas e também uma característica do alimento, certo? Por último, o sabor umami, que é aquele que, salvo engano, umami significa saboroso. Então foi descoberto, né, pelo pessoal do Oriente, e é aquele que contém L-glutamato. Então você vai encontrar isso em caldo de carne, queijo maturado e tempero à base de glutamato monossódico. Então percebam que o glutamato ele vai dar, né, esse aspecto umami, que seria uma ideia de saboroso. Visto que, se a gente lembrar, o glutamato é um neurotransmissor excitativo, né, do sistema nervoso central. Aqui eu queria muita atenção nesse momento, porque às vezes eu já vi isso várias vezes também em TikTok ou alguém falando, e nessas divisões da língua, certo? Que essa parte da língua só pega isso. Aí muita atenção, beleza? Eu vou mostrar esse slide agora da língua. E mais pra frente a gente vai ver isso de novo, para entender melhor porque eu parei e fiz questão de apontar isso. Porque às vezes é uma informação que circula da maneira que não é a correta. Então, né, de acordo... Tem até alguns livros que trazem essa divisão, que essa região aqui, região do amargo, o azedo nas laterais, salgado, né, ó, aqui nessa parte ventrolateral, o doce, nessa região anterior da ponta, e a ponta aqui com sabor umami. Aí eu coloquei aqui, ó, atenção. Por quê? Hoje em dia já sabe-se que todas as regiões da língua sentem todos os sabores. Então, cai que essa divisão aqui, como se fosse uma regra, desse jeito acontece? Não. Todas as regiões sentem todos os sabores. A diferença que acontece é que certas regiões, digamos que têm facilidade de perceber alguns sabores. Como assim? De acordo com o Guyton, por exemplo, essa região do amargo, a região azul, ela consegue perceber o amargo com uma concentração bem baixa de alcaloides, por exemplo. Então ela meio que ela é mais sensível ao amargo. Isso, mas isso não quer dizer que ela só percebe amargo. Ela vai perceber azedo, umami, salgado e doce, certo? Até porque faz sentido, né? É bom que o corpo consiga sentir em todas as regiões, beleza? Então, isso se aplica para todas. A região do azedo, nós vamos ter ali que ela é mais sensível ao quê? Aos íons hidrogênio. A salgada, aos íons sódio e assim vai. Entenderam a linha do pensamento? Trouxe apenas para destacar mesmo. Limiar para o sabor. Aqui uma informação para contribuir apenas com o seu entendimento, certo? Não precisam ficar se anotando esses valores, não. O limiar molar para a estimulação do sabor azedo pelo ácido clorídrico é, em média, 0,009 mol. Percebam que é um valor baixo, né, Kaique? Valor baixo. Pronto. Então, quer dizer que se eu der esse estímulo aqui, por mais baixo que seja, meu corpo vai perceber. Limiar. Lembram de limiar? O que é um limiar? É aquele ponto que eu dou um estímulo, que eu passo a perceber. Então, se eu estou lá com meu sabor azedo, meu íon hidrogênio, passou de 0,009, eu já vou sentir. Percebam que é muito pouco, é um valor pequeno. E isso é bom, para a gente perceber o azedo logo. Geralmente, alimento estragado fica azedo. Para a estimulação do sabor salgado, pelo cloreto de sódio, né, o Na, 0,01 mol. Percebam que o valor aqui é um pouquinho maior em relação a esse. Ou seja, a gente precisa que tenha mais sódio para a gente poder perceber. Para o sabor doce, pela sacarose, mesma coisa do sódio, são valores um pouquinho mais altos, apenas um reflexo, né, de que um alimento doce e um alimento salgado, a gente precisa de um estímulo maior. E o último é o que mais chama atenção. Sabor amargo, 0,00008 mol. Ou seja, um valor muito baixo. Ou seja,
Se o meu limiar é muito baixo, o meu estímulo ele vai ocorrer de forma fácil ou de forma difícil? De forma fácil. Então, o alimento que está com gosto aqui amargo, ele vai ter um estímulo aqui bem fácil, porque o seu limiar é baixo. E isso tem uma repercussão evolutiva. Alimentos estragados, algo que a gente não deveria comer, geralmente tem o gosto amargo ou o gosto azedo. Percebam que são os dois menores valores. Ó. Certo? Apenas aqui uma questão quantitativa para ficar melhor essa linha de raciocínio. Beleza? Pronto, agora vamos começar com a introdução à fisiologia. Os receptores para as sensações gustatórias estão localizados nos botões gustativos. Então, nós vamos ter receptores que se encontram onde? Se encontram nos botões gustativos. Pronto, guardem essa informação. E botões gustativos é um nome que você não pode esquecer, certo? A maior parte dos quase 100 mil canalículos gustatórios é a mesma coisa, viu? Eu peguei de 2 livros para justamente mostrar que existe uma diferença do nome, mas é a mesma coisa, ó. A maior parte dos quase 10 mil, falei 100, não foi? 10 mil botões gustativos de um adulto jovem encontra-se na língua. Então, a maioria está na língua. Porém, encontramos no palato mole, na faringe e na epiglote. Beleza? E também no esôfago proximal. Então, percebam que algumas regiões vão ter, sim, botões gustativos. E, Kaique, por que tem tanto botão gustativo assim? Porque se a gente se alimenta, né? E é uma via ali de fácil acesso para o nosso corpo, ela tem que sentir os sabores. Não só no começo da cavidade, né? Mas sim um pouquinho ali na região posterior também. Percebam que tem uma explicaçãozinha, né? Não é só porque tem uma lógica por trás. Cada botão gustatório é um corpo oval, que consiste em 3 tipos de células. Então, nós vamos ter 3 tipos de células. No nosso o quê? Botão gustatório ou canalículo gustatório. Quais são, Kaique? Células de sustentação, células receptoras gustatórias, né, as mais importantes, e células basais. Já, a próxima é uma imagem. Quando eu falei, eu comento sobre cada uma. Beleza? Então, guardem células de sustentação, células receptoras gustatórias e células basais. A extremidade da célula gustativa, ela vai ter o quê? Ela vai passar pelo poro gustativo. Então, lembre, na extremidade da célula gustativa, ela passa pelo poro. Pensem que existe o poro, né? O poro pode ser uma abertura, assim, né? Porque é virado por uma questão superior. E a célula gustativa, a sua extremidade, que seria aqui a minha unha, né? Se vocês estão conseguindo ver a minha imagem aqui, ela vai passar pelo poro gustativo e vai ficar com a extremidade aqui, meio que pro lado de fora, um pedacinho. Beleza? E aí o ápice dessa célula, ou seja, a minha unha, no meu exemplo, ela teria o quê? Ela teria cílios gustativos. Ah, Kaique, então quer dizer que eu tenho a célula gustativa, né, que tem os receptores, ela passa pelo poro e nessa pontinha dela vai ter cílios? Perfeito. Eles se projetam para fora do poro. Tá vendo? Do mesmo jeito que eu mostrei com o meu dedo. Entrelaçada ao redor dos corpos das células gustativas, encontra-se uma rede ramificada de fibras nervosas gustativas, que são estimuladas pelas células receptoras gustativas. Faz sentido. Então, eu vou ter na base ali do meu botão gustatório fibras nervosas. Por que mesmo? Porque se existe um estímulo, alguém tem que levar para o manda-chuva. Então, as fibras nervosas aferentes vão fazer esse papel. Com a imagem agora, eu acho que todo mundo vai conseguir visualizar. Então, vamos lá. Vamos começar pela análise aqui. Ó. Nós vamos ter o poro gustativo, tá vendo? São aberturas no nosso epitélio. Qual epitélio? Epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Beleza? Aqui, inclusive, tem um poro, certo? Essa abertura que vocês estão vendo aqui, ó, é um poro. Estão vendo aqui, ó, eu desenhei fazer de novo, ó, de verde. Isso aqui tem um poro, porque o ápice da célula vai passar ali pelo poro. Certo, Kaique? Aí vamos analisar aqui cada um. Ó, célula gustativa.
eu vou ter aqui a minha célula gustativa. E no ápice da minha... Não ficou o desenho perfeito não, mas dá para entender qual é. No ápice da célula gustativa, eu tenho vários cílios. Então pensem, né? Eu vou ter lá o poro gustatório, vou ter a célula gustativa e no seu ápice eu tenho vários cíliozinhos gustativos. E eles são importantes? Eles são muito importantes, visto que eles vão ter receptores, né? Então, os receptores que vão fazer o papel. O cílio é apenas... Pensem que eu fico lá, né? Os cílios passam, eles ficam lá paradinhos. Aí, quando a molécula passa, o alimento passa, ele vai, né, passando pelos receptores e vai sensibilizando aquela região. E isso é muito rápido. Você vê que se você coloca um alimento na boca, você já sente o gosto. Então, isso aqui acontece de forma rápida. Temos a célula basal, beleza? Que são essas aqui de baixo. Ó. Kaique, qual é a função dela? Elas estão estreitamente ligadas à mitose. E por quê? Elas fazem a regeneração do botão gustatório. Beleza? Então guardem essa informação. Células basais são responsáveis por repor as células do botão gustatório que acabam ou morrendo ou ficando velhas. Então as células vão sendo usadas, né? Aí elas têm em média ali 10 dias de vida. Depois de 10 dias elas morrem, aí renova. Então eu tenho células gustativas que duram 10 dias e células basais que vão repondo. Então é sempre digamos que uma via dupla. Uma morre, a outra nasce. Uma morre, a outra nasce. Beleza? É sempre desse jeito. Essas são as células basais. Inclusive, isso explica, quando a gente vai beber café e queima a língua, você percebe que depois de alguns dias já recuperou totalmente aquela capacidade, dependendo da queimadura, né? Uma queimadura superficial. Por quê? Às vezes a queimadura vai vir aqui e vai acabar, não com todo o botão, né? Mas vai queimar algumas células. E aí as células basais que estão embaixo vão repor essas células que foram danificadas. Olhem que interessante. E essas mais brancas aqui, esse livro não destacou, mas seriam as células de sustentação. Então, entre as células gustativas, eu vou ter as células de sustentação. Pensem à mão mesmo. Ó. Eu tenho célula gustativa, sustentação. Gustativa, sustentação. Por quê? Eu preciso que elas fiquem todas juntas e formem, né? Fiquem todas assim para formar o botão. E no ápice de todas, eu vou ter microvilosidades com o que? Receptores gustativos. E olha as terminações nervosas que eu falei. Percebem como elas são importantes? Não adianta eu ter só o estímulo. Eu tenho que levar para o manda-chuva. Tenho que mandar para o sistema nervoso central. E elas vão lá, ó, fibra nervosa aferente. E essa daqui, ela é sensorial. O que é que isso quer dizer, Kaique? Que o seu corpo vai sentir o que está acontecendo. Tanto a interpretação de gosto, como a interpretação de tato, pressão e temperatura. Lembram que eu falei que o gosto envolve textura e temperatura? Tá vendo? Que agora tudo faz sentido quando você junta com a teoria. Continuando, né? Agora na lâmina, ó, o poro gustativo, você vê que ele é bem característico. Dá para perceber. Vamos ter aqui os cílios. Ou microvilosidades, né? Dá no mesmo. Tá vendo que aqui é tortora, traz o nome microvilosidade. Ó, o poro seria a abertura, né? O poro gustatório. Beleza. Célula receptora gustatória, né? Com o núcleo aqui bem demarcado. E aqui nós temos uma célula de sustentação, que nem eu havia comentado, apenas para a gente ir enxergando. E percebam que ela é mais clara. Pelo menos eu olho para a coloração, né? Elas se coloram de uma maneira aqui mais delgada. E a célula basal, né? O nome basal vem justamente da sua localização para poder ficar fazendo mitose. Então aqui nós temos vários, ó. Ou um botão gustativo, aqui também. E percebam que sempre eles saem aonde? Nos poros gustativos. Certo? Acho que essa parte aqui todo mundo conseguiu entender tranquilo. Vamos ver agora a localização dos botões gustativos. Os botões gustativos são encontrados em 3 tipos de papilas, certo? Então nós temos botões gustativos, né? Lá, cai que quanto era mesmo? 10 mil, tem livro que fala que são 5 mil. E eu encontro onde? Na língua e tem algumas regiões, mas são 3 tipos de papilas. Um grande número de botões gustativos está localizado nas paredes dos sulcos que circundam as papilas circunvaladas. Então, quais são os primeiros tipos de papilas
circunvaladas. Onde é que eu encontro elas? Na base da língua, que formam uma linha em V na superfície posterior. Então, quando você olha a língua, vai ter um desenho ali, mas eu vou fazer aqui. Você encontra um formato assim, ó, na língua. Então, elas ficam justamente, né, aqui ao redor desse V. E percebam o nome, circunvaladas. Então, elas têm um formato circular. E elas possuem depressões, ou seja, sulcos. Nesses sulcos, eu vou encontrar quem? Os botões gustativos. Olhem que interessante. Beleza? Segundo tipo, quantidade moderada se encontra nas papilas foliadas. Então, ó, papilas foliadas é o segundo tipo. Localizadas onde? Nas dobras da superfície lateral da língua. Então, as foliadas elas vão ficar aqui, ó, nas laterais da nossa língua. Beleza? Já vai ter uma imagem para entender melhor. E ela já é uma quantidade um pouco menor. Então, percebam, né? A quantidade vai variando. E há um número moderado de botões gustativos nas papilas fungiformes. Fungiformes. Sobre a superfície anterior plana. Beleza? Então eu vou ter papilas circunvaladas, papilas foliadas e papilas fungiformes. Essas possuem botões gustativos. Certo? E aí, Kaique, você podia me perguntar, falar assim, Kaique, mas eu vi que tem a papila filiforme também. Eu vi um livro que tinha. Pois é, existe. Nós vamos ter também, na superfície de toda a língua, papilas filiformes, que elas são assim, ó. Só que elas não possuem, ó, nenhum botão gustatório. Ah, então ela não tem esse aspecto de receber o gosto? Não. Elas não vão ter botões gustatórios. Por isso que eu não coloquei ela em cima. As que possuem botões, circunvaladas, foliadas e fungiformes. Beleza? Elas. E para que servem as filiformes? Você vê que pelo formato delas já meio que ajuda a entender. Aumentam o atrito entre a língua e o alimento e fazem com que seja mais fácil para a língua movimentar o alimento na cavidade oral. Com a imagem agora vai ficar tudo mais simples. Ó, papilas circunvaladas primeiro. Estão vendo o formato delas? Ó, igualzinho ao meu desenho, até me surpreendi. Aqui ao redor do V, próximo à base da língua. Ó, elas ficam assim, né? Formando esse Vzinho aqui. Com os botões nos seus sulcos. Então aqui, ó, eu adoro essa imagem. Papila circunvalada, essa daqui. Estão vendo que ela tem sulcos, ó? Olha essas entradas aqui, ó. Elas possuem esses sulcos, essas depressões. E é justamente onde os botões se encontram, ó. Eles se encontram nos sulcos da papila circunvalada. Papila foliada nas laterais da língua, né? Se você for no espelho, colocar sua língua para fora, você vai conseguir ver tranquilamente. Papilas fungiformes, ó, elas estão mais ou menos aqui, dos dois lados, né? Obviamente. E a papila filiforme na língua toda, com o que, Kaique, com aspecto de atrito, mas não tem botão gustativo. Beleza? Aqui mais uma análise histológica, apenas para ficar bem claro. Ó. O botão... Calma aí, deixa eu trocar porque o azul não vai dar para ver. Nós temos o botão gustatório, o poro, calma, desculpa, o botão gustatório tudo, né? O poro gustatório, as microvilosidades ou cílios gustatórios, célula receptora, olha aqui, ó, gustatória. Vou ter também célula de sustentação, visto que precisa, né, para eu manter o meu botão ali, o meu botão gustatório estável, ele tem que ocorrer uma sustentação. E células basais, que são essas aqui de baixo, que fazem a mitose, né? Fazem ali a recuperação daquele epitélio de 10 em 10 dias. E os neurônios sensitivos que vão levar lá essa informação para o sistema nervoso. Show? Percebam que realmente não é difícil, visto que a gente conseguiu ver tudo. Especificidade dos botões gustativos para um estímulo gustativo primário. Como assim? Cada botão gustativo, geralmente, responde principalmente a um dos 5 estímulos primários, quando ela está em baixa concentração. Ó, lembra? Isso aqui é igualzinho que eu falei no começo. Eu deixei bem claro para falar de novo. Não é porque existem aquelas imagens dizendo que a língua tem regiões que só pega aquilo, não. Percebam, ó, de acordo com Guyton, né, a referência do slide é essa, que cada região
ela tem uma certa especificidade. Mas o que é que isso quer dizer, Kaique? Quer dizer que com baixa concentração eu vou ter mais facilidade de perceber. Como, por exemplo, o umami na ponta da língua. Beleza? Mas não quer dizer que eu só percebo aquele. Entenderam? Isso aqui é a cara de tentar confundir a gente em alguma questão. No entanto, em alta concentração, a maioria dos botões pode ser excitado por 2 ou mais estímulos, tá vendo? Então, se tiver alguma quantidade grande, eu vou conseguir estimular 2 ou mais, ou 5. Ou 5 não. Todos os botões, por exemplo, né? Com 5 estímulos primários. Amargo, azedo, umami, doce e salgado. Bem como por outros estímulos gustativos que não sejam os primários. E aqui eu queria destacar que a gente conseguiu, né, classificar nesses aspectos de estímulos primários, porém, se existem alguns gostos que necessariamente não se encaixam nessa classificação. E então, Kaique, de onde é que veio isso? É uma combinação de umami com doce, com salgado com azeite, entendeu? Vão ocorrendo ali combinações dos alimentos. Não dá para criar uma via de regra para sistema sensitivo, é bem difícil. Beleza? Essa parte aqui é apenas para ir compreendendo o assunto. Geração dos impulsos nervosos pelos botões gustativos. O nervo gustativo transmite um sinal forte e imediato, e um sinal contínuo, mais fraco. É transmitido enquanto ele estiver exposto ao estímulo. Cara, que pode explicar? A geração do impulso ela ocorre da seguinte maneira. Quando não tem estímulo, salvo engano, ocorrem impulsos um impulso a cada 20 segundos. Salvo engano, o valor é esse. Quando você se alimenta, que o alimento chega na boca, você manda 30 estímulos por segundo. Percebem? A frequência ela é muito alta. Então, quando você coloca o alimento na boca, o estímulo inicial ele é forte e imediato. Porém, quando o alimento fica muito tempo na boca, o estímulo passa a ser fraco e contínuo. Eu acho que deu para entender. Tem um porquê? Tem. Pense que você está com fome e você começa a comer. A primeira vez que você coloca o alimento na boca, dá aquela sensação de prazer, né? Visto que existe toda uma cascata por trás, que a gente já vai falar. Mas você sente o gosto. O gosto bom, quando é um alimento que você gosta. E depois você percebe que você come meio que sem se tocar. Sabe que é o alimento, mas não tem aquele estímulo inicial, aquela sensação, eu não sei a palavra, mas que você fica bem animado em estar comendo, entendeu? A ideia aqui é conter essa sensação, porque não precisa, você já está se alimentando. O corpo tem que entender o quê? Estou me alimentando, vou mandar o estímulo aqui contínuo, mais baixo, e pronto, para ele terminar de se alimentar, entendeu? É justamente para controlar esse estímulo. Beleza? Eu acho que deu para entender essa parte. E aqui a gente vai ter agora, né, a explicação de como ocorre essa geração do impulso, com uma coisa chamada transdução de sinal. Beleza? Eu não vou... É o que eu falei para você no começo da aula. Existem momentos que, por exemplo, os slides anteriores, eu vou sendo bem sincero, essas informações que eu trouxe, vocês podem perceber que são bem pontuais, porque eu julguei importante. Esse momento aqui, é importante entender? É importante. Só que calma, não precisa decorar o que está acontecendo. O que é que você tem que entender? Antes mesmo de começar, você tem que entender que ocorre um estímulo, vão abrir canais, e eu vou despolarizar a célula. E lembram do sistema nervoso lá do sinapse? Quando ocorre uma despolarização, geralmente eu vou criar um impulso nervoso. Pronto. Lembre desse passo a passo. Vai ocorrer, né, a chegada do alimento, vão abrir canais, vou despolarizar a célula e vou enviar um sinal ali para o meu sistema nervoso. Certo? Eu vou mostrar agora como ocorre, mas bem de leve mesmo, para não precisar apertar o juízo de ninguém. Apenas entender que isso ocorre. E as moléculas envolvidas só no começo. Porque, por exemplo, um alimento salgado. Primeiro aqui, ó, alimento salgado. A gente sabe que é quem é a molécula principal? O sódio. Isso aqui é interessante saber. Então vamos lá, Kaique, mostra aí. Pronto. Tenho aqui, né, ó, o botão, os cílios, ó, o receptor no cílio, que nem eu falei, ó, o receptor no cílio. Então o meu Na vai chegar no cílio, a seta. Esses canais de Na
são canais sódio sensíveis, certo? Quando eles entram em contato com o sódio, eles vão acabar abrindo a especificidade deles. E que bom que é assim, beleza? Quando ele entra na célula, o que é que o Na faz? Ele despolariza, porque percebam, não deixei nenhum slide em branco, né? Mas eu vou fazer aqui. Eu tenho lá a minha membrana, tenho o meu receptor, tenho a minha membrana. O Na está aqui. Se vocês lembrarem, por natureza, nós temos essa diferença aqui na membrana. Dentro é negativo e fora é positivo. Lembram? Tem a ver com a bomba de sódio e potássio, etc. Quando o alimento salgado chega, esse canal sódio sensível amilorida, que a gente chama ele, o sódio vai conseguir entrar. Quando o sódio entra, o sódio está positivo. Essa parte negativa vai ficar positiva. E aí, se entrar muito, né, um alimento muito salgado, eu vou ficando positivo. Ah, eu despolarizei. Porque a minha membrana estava polarizada. Como eu inverti as cargas, eu despolarizei. Então, ficou o sinalzinho positivo. À medida que vai entrando mais Na, vai ficando mais positivo. E Kaique, por que isso é importante? Porque existem canais de cálcio dependentes de voltagem. Ah, esses canais aqui do lado são canais de cálcio dependentes de voltagem. Você vai abrir os canais de cálcio, o cálcio vai entrar. Então, temos agora o que? Cálcio mais 2 dentro da célula. Quando o cálcio entra, o cálcio ele é meio aquele cara chato. Ele vai pegar as vesículas sinápticas e vai empurrar elas para a exocitose. Certo? Então perceba o que aconteceu. Ó. Eu tinha as vesículas aqui dentro. E aí quando o cálcio entra, ó a setinha, eu empurro elas para fora. Então vai ocorrer uma exocitose. Tenta desenhar aqui maior para ver se dá para entender. Nós temos lá, né, o final da célula. Tem lá os canais de cálcio. Então o que ocorreu? O Na ele entrou bastante aqui, né? O Na ele entrou bastante. Ficou muito positivo aqui dentro. Despolarizei a membrana. Abri canais de cálcio dependentes de voltagem. Perceberam que é um passo a passo. E bem tranquilo, é igual a sinapse. O cálcio vai entrar. Quando o cálcio entra, existem aqui vesículas sinápticas com neurotransmissores dentro. Certo? Quando o cálcio entra, ele tem essa característica de estimular a fusão entre vesícula e membrana. Então, essa vesícula vai ser levada aqui para baixo. E aí, eu vou até fazer bem bonitinho. Ele vai fusionar... Eita! Ele vai fusionar... Ele vai fusionar a vesícula com a membrana e vai liberar os neurotransmissores aqui. Lembre que aqui eu vou ter o quê? O axônio de um neurônio, que vai receber, tem um receptor, e aí o meu receptor vai receber esse neurotransmissor, e aí a partir desse momento aqui, o meu estímulo foi passado. Quando isso aqui ocorrer, eu posso despolarizar o meu neurônio, por exemplo, e esse estímulo vai ser levado, entendeu? Lá para o corpo celular, depois para o dendrito, até chegar no sistema nervoso central. Certo? Eu mostrei passo a passo porque os outros são iguais. Então não vou ter que ficar desenhando de novo. Então entenderam, né? Um alimento salgado, entra o sódio pelos canais sódio sensíveis à amilorida, despolariza, muita carga positiva, vou abrir canais de cálcio dependentes de voltagem, vou formar a fusão entre vesículas e membrana e vou liberar neurotransmissores na fenda sináptica e sensory neuron stimulated. O neurônio sensorial agora foi estimulado, certo? Um alimento agora é azedo, porque hidrogênio, lembra? Que o hidrogênio ele tem a característica de ser com o... Cadê, Kaique? Aqui. Que é com o azedo. Beleza? Cadê? Pronto. O hidrogênio é o mesmo esquema. Vão abrir canais sensíveis de hidrogênio. A gente chama de canais PRT, que são canais de potencial de repouso transitório. Isso mesmo. Canais PRT
sensíveis a hidrogênio. É que esse nome assim, às vezes eu esqueço. É canais com potencial de repouso transitório. O que é que isso quer dizer? Que o potencial de repouso dele vai mudando de acordo com a concentração do hidrogênio. Então o hidrogênio vai conseguir entrar por esses canais, lá nos cílios. É o mesmo esquema, pessoal. Mesmo passo a passo. E é o que eu falei, sem dor de cabeça. Não tem que ficar decorando o nome de canal. Tem que entender só o processo. Despolarizei a célula. Muito positivo aqui dentro, ó. Se ficou muito positivo, Kaique, canais de cálcio dependentes de voltagem vão se abrir. Por quê? Se a voltagem mudou e eu dependo dela, era que estava me segurando, mas não tem mais. Aí eu vou abrir. Vou aumentar a quantidade de cálcio intracelular. Com isso, vou ter a fusão de vesículas sinápticas na membrana e vou liberar neurotransmissores estimulando o meu neurônio sensorial. De novo, tá vendo? Agora vai ser tudo mais tranquilo. Aí eu falei que ia ser mais tranquilo, mas agora vai mudar. Por quê? O sabor salgado e o sabor azedo são realmente por estímulos iônicos. Porém, o sabor doce e umami e amargo, eles vão trabalhar com a proteína G, certo? E isso não é uma especificidade dessa célula. Isso ocorre em vários outros locais. Proteína G, ela é apenas um mecanismo de transdução de sinal, certo? É a gente que ainda não tinha conhecido ela. Não é só quem lembra de metabolismo que às vezes ela aparece. Mas aqui ela vai aparecer de novo. Então, ó, sweet and umami. Então, o doce e o umami, né, o saboroso, açúcares vão encontrar o que? Receptores acoplados à proteína G. Ah, então quer dizer que a proteína G, Kaique, ela vai desencadear uma cascata de acontecimentos a partir de um estímulo. Isso, certo? Eu quero só que entenda isso, que ela vai estar acoplada com o receptor ali na membrana. E aí quando tiver o estímulo, isso vai acontecer. Kaique, eles têm nome? Tem. O sabor doce, ele tem o sabor doce, ele tem os receptores T1R2 e T1R3. E o sabor umami tem os receptores T1R1 e T1R3. Certo? Percebem que são nomes que não tem porque você ficar com dor de cabeça, vai ficar lembrando. T1R2, T1R3. E o umami é T1R1, de acordo com o Guyton, certo? E T1R3. Eles estão acoplados a quem? Ó, a proteína G. Proteína GOLF. A gente abrevia para G. E o amargo são os canais T2R. Percebam que é a mesma família, né? Todo mundo é T. TR, TR, TR. Pronto, Kaique. Entendi só essa parte de nomenclatura. O que é que vai acontecer? Na aula de olfação a gente vai ver melhor isso, mas eu vou tentar passar por cima aqui. Esse receptor, ele está acoplado à proteína G. Eu acho que me olhando, talvez seja melhor de entender. Apenas para ficar didático e tipo, vocês verem que é tranquilo. Vamos pensar assim. Eu tenho um receptor na membrana. Tá dando para ver minha mão? Tá. Temos receptor aqui na membrana. E aí embaixo desse receptor eu vou ter a proteína G. Certo? Então pensem que essa mão aqui é a proteína G e esses meus dedos são os receptores. Chegou um estímulo aqui no meu dedo, eu vou passar para minha mão, para essa mão que está assim, com o punho cerrado. Chegou o estímulo, eu vou abrir. Vamos supor, chegou o estímulo, o receptor abriu. Essa mão é a proteína G. Ela vai passar o estímulo. Quando ela passa o estímulo, ela vai ativar a adenililciclase, certo? Ou fosfolipase, né? E aí essa molécula vai estimular outra molécula. Kaique, é muito nome, é muita coisa muito específicazinha a nível micro, né? Dentro da célula. Então é melhor não se prender a isso, entender apenas a regra. Porque a gente vai ter o estímulo, né, de uma fosfolipase, que nesse caso vai aumentar o inositol bifosfato. Ocorre assim. Ó. Eu falei que não ia mostrar, mas eu não me seguro. E eu acabei salvando. Eu vou fazer no primeiro. Vou fazer aqui. O que é que ocorre? Eu vou ter lá, né? Proteína G. Eu vou fazer o exemplo com T1R2
T1R3. O exemplo com o doce. Pronto. A proteína, o acoplamento da proteína G são 3 partes, beleza? Aqui tem cadeia alfa, beta e gama, salvo engano. Então, quando o estímulo chega aqui, nesses receptores, a proteína G, ela vai liberar uma das suas camadas, certo? Salvo engano, a camada alfa, que vai ativar, nesse caso aqui, a fosfolipase C, né? E aí, essa daqui, fosfolipase C, ela existem várias. O nome dessa específico é PLC beta 2. Tá vendo que não precisa se preocupar com isso. Ela vai levar a um aumento de inositol bifosfato, IP3. E esse inositol bifosfato vai abrir os canais, canais MRP5, TRPM5. Com essa abertura de canais TRPM5, eu vou ter um influxo de cálcio, ou seja, o cálcio vai entrar na célula. E aí nessa hora eu falo calma, porque a gente não precisa saber isso, certo? Estou mostrando porque às vezes lê no livro e fica sem entender. Então a proteína G que está lá acoplada aos receptores vai receber o estímulo, vai ativar fosfolipase C, fosforila, né? Aumenta a quantidade de inositol bifosfato. Com isso, eu vou promover a abertura de canais TRPM5 e aí o cálcio vai entrar, certo? Então, tanto o doce como o umami, como o amargo, que estão relacionados com a proteína G, vai ser desse jeito. E percebam que entendendo essa imagem aqui é até melhor, porque olha o nome que ele traz, segundo mensageiro. Kaique, o porquê esse nome? O segundo mensageiro é justamente aquelas moléculas ali que a gente viu. Então, a proteína G vai ser sensibilizada, uma parte dela vai ativar segundo o mensageiro, não preciso saber quem é, beleza? Eu tenho que saber o que vai despolarizar a célula. De acordo com esse livro, né, ocorre o fechamento, a close, canais de potássio, certo? Com isso, também a célula vai ficando mais positiva. Por quê? Se eu tenho um íon positivo que não está saindo, ele está ficando dentro da célula. E se ele está ficando dentro da célula, a célula fica, no caso, né, mais positiva. Então, ó, despolarizei. Quando ocorre a despolarização, você viu que vão abrir os canais, né, MRP5, vão entrar cálcio, você vê que ele não colocou, isso varia do livro, e vou promover a fusão de quem? Das minhas vesículas sinápticas aqui na membrana, e vou estimular o neurônio. Mesma coisa para o último, vai ser um pouco mais rápido, certo? Só tem uma especificidade aqui no amargo que eu comento rapidinho. Receptores T2R, proteína G, segundo mensageiro, vão abrir o quê? Os canais de cálcio. Só que você vai abrir também canais de cálcio do retículo endoplasmático. Então quer dizer que eu vou envolver agora moléculas de cálcio que estão no retículo. Eles vão ter justamente receptores lá no retículo endoplasmático que são sensíveis, se eu não me engano, são canais de cálcio sensíveis a cálcio. Quando o cálcio entra pelo TRPM5, ele vai sensibilizar o retículo endoplasmático a liberar mais cálcio. Aí você vai ter uma cascata de cálcio. Então é muito cálcio entrando, a célula fica muito positiva, despolariza, né? Promove aqui a fusão e eu libero neurotransmissores. Beleza? Deu para entender? Percebam que os dois primeiros envolviam apenas os íons e os últimos dois envolviam a proteína G. Mas é como eu falei, não tem por que ficar necessariamente preocupado em lembrar esses nomes, essas moléculas, porque não é o nosso foco principal. Tranquilo? Então agora que a gente viu toda essa parte fisiológica, né, de como é que ocorre o estímulo, onde chega, de onde veio, vamos entender agora a integração com o sistema nervoso central. Os impulsos de sabor dos 2/3 anteriores da língua passam pelo nervo lingual e então, através do ramo corda do tímpano para o nervo facial e, finalmente, para o trato solitário no tronco encefálico. Você fala, Kaique, me xingou. Essa parte aqui, né, é um pouquinho mais conceitual. Então, ó, os 2/3 anteriores da língua, eu quero que você lembre o quê? Eu quero que lembre que é inervado pelo nervo facial.
Só que antes de chegar no nervo facial, ele passa pelo nervo lingual e pelo ramo corda do tímpano. Na imagem fica melhor de entender. Mas, assim, para a prova, e eu acho que também para ficar mais fácil, ninguém consegue lembrar de tudo, só lembrar que os 2/3 anteriores da língua, quem inerva? Ramo facial. Beleza? E esse nervo, ele vai cair aonde? Ele vai cair no trato solitário, lá no tronco encefálico. Já já vocês vão entender melhor como isso ocorre. Mas essa informação aqui, infelizmente, a gente tem que lembrar. Certo? As sensações gustativas das papilas circunvaladas na parte posterior da língua e outras regiões posteriores, né? Então, o que for posterior é qual nervo? Nervo glossofaríngeo. Beleza? Que também vão para o trato solitário, mas em um nível ligeiramente mais posterior, ou seja, um pouquinho mais para trás. Muita calma. Kaique, o que foi que a gente aprendeu aqui agora? Que os 2/3 anteriores da língua, qual é o nervo? Nervo facial. E um terço posterior, qual nervo é? O nervo glossofaríngeo. Beleza? Essa é a informação que tem que lembrar, certo? Não se preocupe com o resto agora. Por fim, alguns sinais gustativos são transmitidos para o trato solitário a partir da base da língua e outras regiões da faringe e também do esôfago proximal. Mas quem vai fazer isso, Kaique? O nervo vago. Então, o nervo vago, ele vai pegar essas regiões de base da língua, faringe e esôfago proximal. Então, eu tenho 3 nervos em questões. Os 2/3 anteriores da língua, facial. E como é que é mesmo? Passa para o nervo lingual, passa para o ramo da corda do tímpano e chega no facial. Tranquilo. O 1/3 posterior é o glossofaríngeo. Base da língua, epiglote, faringe, esôfago proximal, nervo vago. Certo? Essa informação, se conseguir entender essa parte, né, anote bem, porque de tanta gente repetir, a gente vai conseguir aprender. Não sei se vocês perceberam, mas todas as fibras gustativas fazem sinapse com quem? Com os núcleos do trato solitário, no tronco encefálico posterior. Então, aqui exige da gente, né, as aulas de anatomia que a gente já teve. Kaique, quem é o tronco encefálico mesmo? É a junção de mesencéfalo, ponte e bulbo. Beleza? E o que é um núcleo? Quando a gente fala de núcleo no sistema nervoso central, lembram? Quando eu tenho um acúmulo de corpos celulares no sistema nervoso periférico, eu formo um gânglio. Mas, quando eu tenho um acúmulo de corpos celulares no sistema nervoso central, eu formo núcleos. Isso é uma questão conceito. Isso é um conceito teoricamente básico, certo? Nesse caso, a gente chama de núcleos do trato solitário. É a classificação dele. Ele fica ali na região do bulbo, na região posterior. Já vou mostrar uma foto. Esses núcleos, então percebam, saíram fibras do nervo facial, da parte anterior, do nervo glossofaríngeo, da parte posterior, e da região lá, né, epiglote e faringe, pelo nervo vago. Todos eles vão o quê? Vão emitir fibras para o núcleo do trato solitário, certo? Pronto, Caí, já entendi. Então, saíram dos nervos e chegaram lá no tronco encefálico. Pronto. Tente na sua cabeça ir visualizando essas regiões. Quando chega no tronco encefálico, né, esses núcleos vão enviar neurônios de segunda ordem para uma área do tálamo, chamada área do núcleo ventral posteromedial. Você fala, Kaique, que nome desgraçado, né? Que nome desgraçado. Preciso decorar? Acredito que não. Tem que entender. Então, saiu lá fibras do nervo facial. Vou repetir. Nervo facial, nervo glossofaríngeo vago. Chegaram no núcleo do trato solitário. Do núcleo do trato solitário, eu vou emitir neurônios de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque os de primeira são os outros. Eu vou desenhar. Não queria, mas
Olha, eu tenho nervo facial. Botar um número, certo? O facial é o 7, o vago é o 10º e o glossofaríngeo é o 9. É o 9? Deixa eu lembrar. O, 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 A, A, T, F, V, G. É o 9. Então eu tenho nervo facial, nervo glossofaríngeo, nervo vago. Eu vou emitir neurônios de primeira ordem para o núcleo do trato solitário. Do núcleo do trato solitário, no tronco encefálico, eu vou emitir neurônios de segunda ordem. Ah, e aí eles vão para onde? Eles vão para a área do núcleo ventral postero-medial do tálamo. Ah, então é assim. Percebam que realmente não é difícil. E aí, do tálamo, os neurônios de terceira ordem, quando vocês verem ordem, é apenas o... Isso, eu acho que tá ficando em cima de mim, né? Eu vou subir o desenho. De terceira ordem são transmitidos para onde? Eles são transmitidos para... Eu não vou descrever não, aqui ó. Para a extremidade inferior do giro pós-central no córtex cerebral parietal. Você fala, Kaique, e agora? Na primeira CP de Morpho, nós tivemos giros e sulcos. Então, nós vamos ter que lá, lembrem que existe o sulco central. Então, eu vou ter o giro pós-central, e é justamente nessa região, na extremidade inferior do giro pós-central, no córtex cerebral parietal, certo? A gente vai que nas imagens vai ficar melhor entender, mas essa parte aqui é bom que abra e pode pesquisar na internet. É giro pós-central. E aí lembre, você vai ver que é no osso parietal, né, na região aqui lateral, e na extremidade inferior é onde se encontra ali o córtex gustativo. Beleza? Onde penetram profundamente no sulco lateral e na área insular opercular adjacente. Você fala, Kaique, ficou difícil. Calma, certo? Calma. Quando a gente chega no tálamo, percebam que do tálamo tem que ir para o córtex. Quem toma as decisões, etc., é o córtex. O tálamo é apenas ali digamos que um pedágio. Ele vai mandar as fibras para onde? Para a extremidade inferior, no giro pós-central, no córtex cerebral parietal. Essa é a região. Quando chega lá, ele vai penetrar no sulco lateral. Por quê, Kaique? Pensem, eu vou tentar mostrar até na minha cabeça, não sei se está dando para ver. Eu vou descartar. Por quê? O que é que acontece? Né? Pensem que o osso parietal é esse aqui do lado. Então, por exemplo, ele falou que o córtex cerebral é na extremidade inferior do giro pós-central no córtex cerebral parietal. Então, o córtex parietal, né, é esse do lado. Eu vou ter o meu giro central. Se é pós, é para trás. Então, eu vou para trás. Extremidade inferior. A ideia é que desça. Quando chegar lá, ele vai penetrar no sulco lateral. E percebam que o sulco lateral, ele é na lateral do crânio. Então, anatomicamente faz sentido. Eu vou descer no giro pós-central e vou penetrar no sulco lateral. E também na região insular opercular adjacente. Eu acho que eu tenho uma imagem nesse slide que vai tirar a dúvida de vocês em relação a isso. Eu estou trazendo da maneira escrita porque a gente tem que ver, né, para depois ver as imagens. Não adianta ver a imagem sem entender isso. Beleza? Então pronto, eu vou parar aqui, depois eu volto para falar esse parágrafo aqui. Vamos ver as imagens. Pronto, estou lá com minha língua, ó, região anterior. Quem é que inerva a região anterior mesmo? Nervo facial, ó, sétimo par de nervos cranianos. Só que lembrem que ela recebe, né, as fibras o quê? Da corda do tímpano. É apenas uma variação aqui. Então vai sair, vai chegar pelo nervo facial, onde? No núcleo do trato solitário. Deixa eu pegar o preto. Aqui, ó, eu vou na região anterior sair, vou passar o quê? Pela corda do tímpano. Agora eu já sou nervo facial. Nervo facial vai, ó, chegar no núcleo do trato solitário, né? O meu axônio vai chegar lá para
dizer qual foi o estímulo. Dizer não, né? Liberar neurotransmissores para demonstrar qual foi o estímulo. Percebam que tem aqui um gânglio geniculado, tá vendo? É apenas o gânglio por onde ele passa, certo? Sem estresse. Kaique, da região posterior da língua. Quem é mesmo? Nervo glossofaríngeo. Vai passar pelo gânglio petroso e vai chegar no núcleo do trato solitário. E percebem que ele chegou um pouquinho, digamos que para trás, ou seja, ligeiramente posterior. Igual estava escrito no slide. Percebem que visualizando às vezes ajuda, mas primeiro tem que ver escrito. E regiões de epiglote, faringe e esôfago proximal é o nervo vago. Vai passar pelo gânglio nodoso, nervo X, né? Que é o 10º. Nervo vago e vai chegar aqui no núcleo do trato solitário, certo? E aí, essa região, agora ela vai emitir o quê? Neurônios de segunda ordem. Então, aqui eu tenho neurônios de segunda ordem. Esses todos aqui foram o quê? De primeira ordem. Daqui eles vão para onde mesmo? Eles vão para o núcleo ventral posteromedial do tálamo, que são esses núcleos aqui, ó. Porra, só queria pintar. Certo? Só para vocês visualizarem. E do lado de cá tem também. Quando chegar lá, eles vão passar o estímulo. Lembrem que é sempre estímulo, né? Porque o tálamo ele é um centro que direciona. Quando chega no tálamo, eu vou direcionar mais fibras. Só que agora, fibras de quê? De terceira ordem. Para onde? Para o córtex. Por qual córtex? Córtex gustativo. E onde é que ele se encontra? No opérculo insular frontal anterior, que é essa região aqui. Então, ó, eu vou sair com essas fibras aqui e vou chegar nessa região. Ah, então esse é o córtex gustativo? Isso. Por isso que às vezes é um pouco delicado de entender, porque você tem que saber onde é o córtex gustativo para você entender aonde você está chegando. E onde é ele? No opérculo insular frontal anterior. Beleza? E visto que esse é o córtex gustativo, né, primário ainda, mas tudo bem. Então é assim que ocorre. Percebam que quando foi lendo, pareceu mais difícil. Aqui pareceu mais fácil, porque a imagem está em corte. Então lembre, quando eu sair, ó, eles são transmitidos para a extremidade inferior do giro pós-central, no córtex parietal, onde penetram profundamente no sulco lateral e chegam na ínsula opercular adjacente, que é justamente o córtex gustatório. Você vê que aqui não mostrou isso de descer pelo córtex e tal, porque é esse corte, certo? Eu apenas trouxe ali a definição, digamos que certinha, entre aspas. Vamos para mais uma imagem, para não ficar nenhuma dúvida. Agora, eu acho que visto essa imagem aqui, deu para entender melhor, né? Saímos lá com nervo facial, glossofaríngeo e fago. Não, assim, minha dica, esqueçam esses gânglios aí, ó, geniculado, petroso e nodoso. Não vai mudar em nada, né, no entendimento. Chegou onde? No núcleo do trato solitário, lá no tronco encefálico. E do tronco encefálico eu vou emitir neurônios de segunda ordem para o tálamo. Qual região do tálamo? Área ventral posteromedial, né? Os núcleos ventrais posteromediais. E de lá eu vou mandar para o córtex gustativo, onde é mesmo opérculo insular frontal anterior. Alguém podia perguntar, e onde é que fica essa parte? Aqui está a ínsula, certo? A ínsula, né? Que é um dos nossos lobos, é esse aqui, ó. Percebem que ela fica na região mais interna, então para a gente visualizar, tem que fazer um levantamento do cérebro. Ó, ela aí, ó, tem o sulco central, região de verde anterior, região de azul posterior. Como é o nome mesmo, vamos tentar aqui assimilar juntos. Ó, para vocês. Opérculo insular frontal anterior. Quando vocês vêm para a imagem, ínsula anterior é a verde. Ó, frontal, opérculo. Então, essa região aqui de roxo, acho que o verde dá para ver. Essa região aqui, ó, que eu vou circular, que está de roxo, é justamente a região do frontal opérculo adjacente. E por que adjacente? É isso. O assunto às vezes ele parece difícil porque ele meio que o livro acha que a gente sabe toda a anatomia, né? Às vezes algumas pessoas viram, outras não. Porque quando a gente vem aqui para o giro central,
Essa imagem, como é um desenho, fica difícil de dizer. Deixa eu ver se eu tenho outra. Não. Pronto, essa daqui. Calma, né? Não se assustem ainda, eu vou explicar no instante. O sulco central é esse aqui, ó. Vou fazer de vermelho. Esse aqui é o sulco central. Beleza? A região sensitiva, ó, córtex sensitivo, que é o de azul, ela se encontra no giro pós-central. Ah, então esse azul é o giro pós-central? Isso. A área insular, ela fica na extremidade inferior. Extremidade inferior. Então eu teria que descer, tá vendo o do vermelhinho aqui? Ó? Eu teria que descer na lateral. Beleza? Eu vou. Eu não era nem para fazer isso. Mas eu vou. Eu vou tentar mostrar para vocês. Abrir mesmo aqui no meio da aula. Para a gente visualizar isso melhor. Pronto, pode ser essa. Eu vou pegar a imagem. Vou vir aqui para o slider. E vou colar. Ao vivo mesmo, para você tentar facilitar. Vamos lá. De preto. Sulco central. Sulco central, ele está aqui. Né? Temos o sulco central. Aí, esse aqui, perfeito. Essa imagem até ajudou a gente. Área somestésica primária. Kaique, o que é isso? É uma área de sensibilidade. E ela está onde? No giro pós-central, no córtex parietal. Ó, igualzinho que o meu slide falou. Quando você vai, bora lá, extremidade inferior. Onde é a extremidade inferior? Aqui. Ó quem está lá, área do paladar. Área gustatória. Percebem como é bonito quando as coisas se encaixam? E por que, Kaique? Você tem certeza que é aí? Porque se a gente pegar essa região aqui, ó, é o sulco lateral. Ó. Essa imagem aqui é a melhor possível. Ó. Eu vou deixar pintada. Sulco lateral, sulco central. Vamos lá ler o slide. Do tálamo, os neurônios de terceira ordem, eles vão para a extremidade inferior do giro pós-central no córtex cerebral parietal, onde penetram no sulco lateral. Ó, eles vão para o giro pós. Se o central está aqui, o giro pós-central é esse. Extremidade inferior, onde penetram onde? No sulco lateral. Quem está ali na parte de baixo do sulco lateral? A ínsula. Olhem que bonito esse raciocínio, tá vendo? Deixa eu botar o vermelho. Aqui, vocês levantam, essa imagem aqui levantou essa região do sulco lateral. Pegou o sulco lateral e levantou. Quando levanta, aparece a ínsula. Ah, então por isso que as fibras que saíram dessa parte aqui inferior, elas entraram no sulco lateral. E quem está meio que ali, por entre aspas, ali embaixo é a ínsula. Isso. E aí a ínsula frontal opercular é a região do córtex gustatório. Ó, córtex gustatório, opérculo insular frontal anterior. Olhem que bonito quando a gente consegue juntar todas as informações junto com o slide, né? O texto de Guyton com as imagens que eu trouxe. Eu acho que agora vocês conseguiram entender. Não conseguiu, volta e vê de novo. Porque o raciocínio é esse. É pegar essas regiões e ir identificando. Beleza? E aqui eu trouxe um a mais, né? Um aprofundamentozinho para quem é da Herbis Cursos, que olha, essa área, qual área? Essa área da ínsula, né, que eu comentei, ó, ela fica ligeiramente lateral, ventral e rostral em relação à área para os sinais táteis da língua na área somática cerebral primária. Por essa descrição, nós percebemos que as vias gustativas e as vias somatosensoriais estão próximas. Kaique pode explicar isso melhor? Posso. Aqui. Primeiro eu vou mostrar essa daqui. Beleza? Kaique, pode dizer o passo a passo? Posso, por mais que fique um pouquinho mais longo. Percebam, área somestésica primária é uma área de sensibilidade.
sensibilidade. Não só sensibilidade, certo? Mas uma das funções é essa. Beleza, análise de sensibilidade. E nós vimos ali, né, que o córtex, a área gustatória está aqui embaixo, né? Essa imagem aqui, mas ela é a ínsula lá por baixo. Ele fala que essa área insular, ela se encontra lateral, ventral e rostral em relação à área de sensibilidade da língua. E aí eu vou mostrar essa imagem. Ó. Esse aqui é o homúnculo de Panfield. Ele demonstra quais as regiões do nosso corpo sentem e a parte motora se movem a partir da região do córtex, certo? Olhem onde está a língua, né? A língua está aqui, ó. Estão vendo aqui de preta? Aqui está a língua. Percebem que esse aqui é o giro pós-central, ó. Giro pós-central. O azul aqui, ó. Esse é o giro pós-central. Certo, Kaique? E aí? A língua está aqui, ó, tongue. Se vocês perceberem, essa região aqui, que eu estou pintando, é onde vai estar o córtex opercular frontal da ínsula. Ah, então ela se encontra ali realmente na região próxima, né? Se encontra na região próxima. Ela está lateralizada, ela é ventral e ela é rostral. Rostral quer dizer que é meio que em direção à cabeça. Ah, então a região que sente o sabor, né? Não está perfeitinho o desenho, mas é por aqui. E a região que é responsável pela parte tátil da língua são regiões próximas. Então, à medida que eu vou sentindo o sabor, eu também tenho a sensibilidade. Isso. Por isso que, para o sabor, a textura interfere, a temperatura interfere, porque as regiões opercular insular frontal anterior e a área somestésica primária estão próximas. E vocês viram ali que a região da língua, ó, a região da tongue, está próxima aqui à região gustativa. E essa imagem traz isso muito bem, ó. De novo, vou sair da região anterior. Percebam que isso aqui é um aprofundamento. Da região anterior, vou passar pela corda do tímpano, gânglio geniculado, núcleo do trato solitário. Pronto. Parte posterior, nervo glossofaríngeo, gânglio petroso, núcleo do trato solitário. Pronto. Epiglote, esôfago proximal e base da língua, nervo vago, gânglio nodoso, núcleo do trato solitário. Todo mundo chegou aqui. Daqui eu vou para onde mesmo? Vou lá para o tálamo. Para onde? Para os núcleos ventrais posteromediais do tálamo. Do tálamo eu vou sair para as áreas gustatórias, para o córtex gustatório. Córtex gustativo. Beleza? E percebam que essa região aqui, né, mais ou menos, ó. E aí ele traz, ó, córtex gustativo. E olha quem está nessa região ali próxima. Essa área ela é rostral, a área somatosensorial. Qual é essa mesma? Região responsável por tato, pressão e temperatura, que eu havia comentado. Lembram? Porque, ó, giro pós-central. A região pela língua está mais ou menos aqui, ó, certo? Vocês podem perceber que existe uma proximidade e ela se encontra ali lateral, rostral e ventral a essa região. Show? Aqui é um corte coronal, né? Vocês têm que ver desse jeito aqui. Tá vendo? Aqui é onde interpreta e aqui é onde está a região sensitiva. Então percebam que ela realmente está ventral, lateral e rostral. Tá à frente. Essa parte não precisa, tipo, Kaique, eu tenho que saber isso, não. Eu estou comentando mesmo para ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Show? Esse resuminho aqui embaixo eu acho muito bom. A parte anterior da língua, pelo nervo facial, aqui, ó. Parte posterior da língua, pelo nervo glossofaríngeo, epiglote e nervo vago. Todo mundo vai para onde? Região gustatória. Onde mesmo? No tronco encefálico. É bem comum alguns livros trazerem assim, bulbo gustatório, né? Olfatório é outra coisa. Bulbo gustatório, que é justamente lá no tronco encefálico, essa região do núcleo do trato solitário que se encontra no bulbo. A ideia do tronco, a gente vai para os núcleos ventral posteromediais do tálamo e, por último, córtex gustatório. Certo? Aqui, ó, aferentes, vias aferentes da língua e epiglote, nervo facial, né? 7, nervo glossofaríngeo e nervo vago, chegam onde?
Left gustatory nucleus, núcleo gustatório esquerdo, que é no bulbo, né? Na região aqui do bulbo, ou núcleo do trato solitário, no tronco encefálico, vai subir, ó, até o tálamo, onde mesmo núcleos ventrais posteromediais, que vão para o córtex gustatório, córtex primário, e também tem o córtex secundário, certo? Mas o nosso foco aqui é entender o primário, que é onde é a região anterior da ínsula e frontal opercular. Que qual é mesmo? Ó, frontal opercular. Essa daqui. Certo? Aqui eu trouxe essa imagem só para vocês verem o núcleo do trato solitário, certo? Que a gente fala, a gente não vê. E aí é meio chato, né? Olha ele ali. Opa. Olha ele aqui. Então aqui nós temos corpos celulares que vão se juntando, né? E formam esse núcleo. Aqui, ó. E percebam, ó, ele está recebendo aqui, ó, fibras, ó, do nono nervo glossofaríngeo e do 10º nervo vago. Beleza? E também do 7º, que é o facial, ó. Agora que eu vi, ó. Estão demonstrando que realmente tudo que a gente viu estava certo. O núcleo do trato solitário recebe essas aferências. Show? Já comentei. Pronto. Perceberam como é tranquilo? Que aí é que eu tenho que entender. Se você conseguir entender essa imagem, já é o suficiente, certo? Daqui para frente foi um aprofundamento mesmo, que quem é da Rebiscursos tem esse contato. E por fim, os reflexos do paladar são integrados no tronco encefálico, a gente já sabia. Só que aqui a gente vai ter um estímulo a mais. Do trato solitário, muitos sinais gustativos são transmitidos dentro do próprio tronco encefálico para os núcleos salivares superior e inferior. Então percebam que esses núcleos aqui, salivares, eles se encontram no tronco encefálico. Então por uma questão de localização de fibras, vai ocorrer o estímulo. Isso. Quando ocorrer o estímulo, vão transmitir sinais para as glândulas submandibulares, sublinguais e parótidas. Para quê? Ajudar na secreção de saliva e digestão. Olhem como realmente tudo é muito bonito. Chegou aqui as fibras, né? Lá da língua, ó. Nervo facial, nervo glossofaríngeo, nervo vago. Chegou no núcleo do trato solitário. Olha ele aqui. Lá no bulbo. Daqui a gente vai subir lá para o tálamo, né? Normal. Vai para o núcleo ventral posteromedial e depois para o córtex. Só que antes, algumas fibras, elas vão em direção a quem? Vão para os núcleos salivatórios superiores e inferiores. E ó, perceba que eles estão bem próximos, ó. Eu vou pintar de preto. Aí essa parte do xizinho é a parte superior e a parte do quadrado é a parte inferior. Kaique, e aí, ó, da parte superior, fibra aqui, submandibular gânglio, sublingual gland, né, vou ter o estímulo. E daqui também vou sair aqui, ó, para glândula parótida e vou ter mais um estímulo. Vou estimular glândula submandibular, parótida e sublingual. Beleza? E percebam que por quem? Pelo nervo facial e o glossofaríngeo mesmo, também tem fibras eferentes. Certo? Aqui, ó, facial, nervo, ou seja, a fibra que está saindo aqui, ela também faz parte lá do trato facial. Certo? Que são justamente ali o conjunto de axônios. Aqui trouxe apenas um a mais. Então percebam que também existe o estímulo para a salivação. Por fim, a informação gustativa, ela prepara o sistema gastrointestinal para receber o alimento, promovendo a salivação, deglutição e vômito, né, caso seja necessário. Usando quem? Usando o núcleo do trato solitário, com o tronco encefálico e o hipotálamo. Então, olhem esse esquema. O nervo, né, o nervo facial, nervo glossofaríngeo e nervo vago vão enviar suas fibras para quem? Núcleo do trato solitário, certo? De lá, eu vou ter fibras que vão para a amígdala,
A amígdala tem uma relação com o sistema límbico, beleza? Ah, então quer dizer que envolve também o sistema límbico? Envolve. Então, quando você come algo e gosta, ou tem uma comida preferida, às vezes é uma questão realmente que passou ali pela amígdala, que de acordo com o McLaren, é o centro integrador do sistema límbico, beleza? Você também vai ter fibras indo para o hipotálamo. Lembram que o hipotálamo tem uma influência sobre o sistema nervoso parasimpático e simpático? Ah, então eu vou aumentar a motilidade intestinal, minhas glândulas vão secretar mais, ou então se eu estiver fugindo, sistema simpático vai ocorrer o contrário. Percebem como tudo é integrado? E quando a gente vai lá em cima, que segue a via normal, ó, vai para o tálamo e depois para o córtex frontal, também tem um estímulo aqui que volta para a amígdala. Então existe sim uma questão aqui envolvida com os gostos. Beleza? E o núcleo do vômito, ele também fica ali no tronco encefálico. Então o núcleo do trato solitário pode sim emitir fibras para aquela região. Beleza? Então aqui eu trouxe mesmo só para deixar tudo casadinho, para não ficar dúvida nenhuma. Beleza? Nós chegamos ao fim da nossa aula. Então, se você gostou, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, depois pode entrar em contato para que ela possa ser sanada. Então, até a próxima.